Olá, esse é um vídeo sobre o trabalho da avaliação experimental profunda do algoritmo MIS, Mixed Type Evolutionary Algorithm for Exceptional Survival Model Mining. O MIS se trata de um algoritmo genético que foi implementado junto com o framework da descoberta de subgrupos e minerações de padrões excepcionais para encontrar subgrupos, curvas de sobrevivências excepcionais para análise de sobrevivência onde é possível lidar tanto com atributos numéricos quanto atributos categóricos. Diferente do atual estado da arte, que só consegue lidar com atributos categóricos, demandando várias interações do usuário para discretizar o dataset, o MISE consegue trazer a contribuição de conseguir lidar com os intervalos de forma automática, tentando ajustar e otimizar a excepcionalidade das regras à medida com que o algoritmo genético vai evoluindo a sua função objetiva. Primeiro, estabelecendo perguntas e objetivos. Bom, a análise de sobrevivência se consiste no estudo onde deseja-se achar uma partição dos dados com traços onde os subjects do estudo têm traços comuns e esses subjects dessa subpartição têm uma tendência, têm uma probabilidade de sobrevivência excepcional em relação ao baseline de comparação. No caso, a gente vê que a população, marcada pela linha azul, ela tem uma curva de sobrevivência. Já uma partição dos dados filtrados por uma regra, eles têm uma probabilidade de sobrevivência muito mais vantajosa, enquanto o complemento, ou seja, todos os subjects que não se encaixam na filtragem da regra, eles já têm uma tendência de sobrevivência bem menor. E para isso, a descoberta de subgrupos e minerações de modelos excepcionais pode ser muito útil para achar essas partições locais. Diferente de machine learning tradicional, descoberta de subgrupos e minerações de modelos excepcionais deseja fazer algo diferente. Em machine learning, deseja-se fazer ajustes de parâmetros no modelo, o qual irá tentar fazer predições precisas que funcionariam bem para todas as observações do dataset. Já a mineração de modelos excepcionais e a descoberta de subgrupos tenta achar padrões locais e não globais no dataset, o que se encaixa muito bem no que a análise de sobrevivência tenta realizar, que é encontrar padrões locais. No caso, o modelo excepcional será as próprias curvas de sobrevivência, onde será usado um modelo de Kaplan-Meier para fazer essa modelagem. Então, as perguntas que desejam ser respondidas é quais fatores mais impactam na qualidade dessas regras que estão sendo mineradas pelo MIS e o runtime do algoritmo, o quão bem o MIS performa em relação a outros baselines do estado da arte e quais tipos de cenários o MIS tem dificuldade ou uma facilidade maior de encontrar padrões. Bom, as métricas que serão variadas nesse estudo são o runtime total do MISE para encontrar os padrões, a qualidade das regras retornadas, que é a própria função objetiva do MISE, onde é o 1 menos p valor da Statistical Lagrange, que diz o quão excepcional o subgrupo é em relação ao baseline. O baseline pode ser a população ou o complemento do subgrupo, vezes o suporte, que indica quantos por cento a partição do subgrupo contribui para a totalidade dos dados, elevado a um fator alfa que o usuário pode setar. Já para comparar os sistemas, como cada um deles tem a sua própria função objetivo, serão utilizados o conjunto de regras que permitem avaliar as regras de forma independente, avaliando a excepcionalidade das regras, a cobertura delas no espaço de features e a redundância das regras. O MISE tem vários parâmetros que podem ser ajustados e o usuário pode ir refinando-os para encontrar certos subgrupos de características que o interessam. Então, dependendo da localidade ou o quão abrangentes os subgrupos podem ser, o usuário pode ir refinando os parâmetros. Então, para análise fatorial serão variados os seguintes parâmetros. Para o runtime, o número de subjects no dataset, ou seja, o próprio dataset será variado na execução, um dataset com poucos subjects e um dataset com muitos subjects, e também o tamanho da população utilizada no algoritmo genético. Já para a análise fatorial de score, será variado o fator de peso suporte das regras, ou fator alfa, e também o tamanho da população do algoritmo genético. As técnicas que serão utilizadas serão as seguintes. Para análise do runtime de score, será utilizado o projeto fatorial do SKR com 15 execuções.
Para a comparação de sistemas, será utilizado o teste estatístico de Wilcoxon. As métricas que foram mencionadas que permitem avaliar os subgrupos em excepcionalidade, cobertura e redundância, não se pode garantir que elas seguem a normalidade. Então, a premissa de normalidade do Z e do T-Student não pode ser garantida. Já para a caracterização de carga, será utilizada a geração de datasets sintéticos, onde será variado o suporte dos subgrupos excepcionais conhecidos. Então, serão injetados subgrupos que são conhecidamente excepcionais, que depois permitem a avaliação dos resultados do MISE, por causa que será possível calcular o F1 score e será possível determinar o quão bem o MISE consegue encontrar padrões que são verdadeiramente excepcionais. Para comparação de sistemas, serão usados os sets de datasets numéricos que foram utilizados nos baselines de estado da arte e também os resultados que os autores forneceram para fazer a comparação. E também o gerador de datasets sintéticos, onde tem uma população com uma certa curva de sobrevivência e um subgrupo excepcional conhecido para fazer a avaliação do MIS. Os experimentos foram executados as seguintes configurações para análise fatorial do runtime do score e os subgrupos e os datasets sintéticos também foram gerados, variando o suporte do subgrupo excepcional. Bom, consegue saber que, primeiro, analisando as premissas necessárias. O que o Qplot mostra que para o runtime os resíduos seguem uma distribuição normal e também que há uma aumento da elasticidade, foi aplicado o logaritmo do runtime por causa de diferentes ordens de grandeza e também pode-se verificar a independência dos resultados. Isso pode ser avaliado nas figuras a seguir, né? Então os resíduos seguem a aumento da elasticidade na figura D, a independência da figura C, a normalidade da figura A e também os resíduos por cada configuração na figura B. E a gente pode ver que o que mais impacta no runtime é o tamanho da população e não o tamanho de subjects no dataset. Já para o score, também consegue-se fazer as mesmas verificações e no caso foi feita uma transformação do logit por causa que o score ele é uma métrica bounded entre 0 e 1, então foi aplicado o logit e aplicando o logit foi possível seguir todas as premissas. Há alguns outliers que podem ser observados tanto no Qplot quanto no gráfico D, né, dos resíduos com a variável de resposta e também no gráfico de configurações por resíduo, mas eles são explicados em detalhes no artigo e eles fazem sentido, sim. Mas vê que seu maior impacto é o fatoral, foi o que é muito curioso e vai avaliar na caracterização de carga. A caracterização de carga em si foi feita justamente por causa do resultado do projeto fatorial, que não se, por causa que se esperava que o fator do tamanho da população do GA iria impactar mais. Então foi feito uma CDF do F1 score em cada um dos cenários sintéticos e pode-se observar que o MIS tem uma certa facilidade em encontrar casos que não são tão locais. Então o F1 score dele não é tão vantajoso quando o suporte é baixo, mas ele tende a melhorar à medida que o subgrupo aumenta. É claro que se o subgrupo ele for muito grande, ele deixa de ser excepcional. E por causa disso, o MIS já não considera ele um subgrupo excepcional mais. Já o score, a gente pode observar que não altera muito entre os cenários, o que pode indicar que a função objetivo do MIS precisa ser melhorada, por causa que o suporte pode ser até uma métrica ruim para essa otimização. Não necessariamente regras com score bom são necessariamente excepcionais. Então a análise dos resultados pode ser vista com mais detalhes no paper, mas pode-se ver que descobriu-se os fatores que mais impactam o runtime e o score. Por fim, foi feita uma avaliação para analisar se de fato há uma diferença nas distribuições do MIS em diferentes cenários onde os datasets sintéticos têm suporte diferentes. Então foi feita uma análise estatística e uma validação com uma hipótese para avaliar se realmente existe uma diferença no F1 e também no score nos diferentes cenários sintéticos. Sobre a performance, você vê que o MIS é muito bom em excepcionalidade, mas ele precisa de certas melhorias na redundância e ele também é muito interessante no quesito de cobertura. As conclusões são as seguintes. Muito obrigado por ter assistido.